Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que se prepara para enfrentar o time da LDU hoje dentro do Newton Santos. Vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa preparação do time do Botafogo, a provável escalação, essa briga que está tendo aí na titularidade do gol do time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado em saber as últimas informações do time do Fogão, provável escalação e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do time do Botafogo, pós-jogo hoje, tudo que está saindo aí no mundo do Botafogo e muito mais, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E comenta aqui embaixo também a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para a gente saber de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É isso. E o Botafogo hoje defende o seu cinturão contra a LDU. A gente... professor Thiago Nunes. Olha o estilo dele. É um reencontro também, né? Ele começa a campanha do título do Botafogo. Exatamente. Ele conhece porque já esteve lá, já esteve mesmo. Esteve no Botafogo, não faz muito tempo, né? E quem está lá neste momento é o Rafael Marques e a Yasmin também, os dois conosco. Aí tem vocabulário. Não tem? Nossa, hein? Meu Deus do céu. E aí, Rafa, tudo bem? Bom dia aí pra vocês dois. Bom dia Bruno, bom dia Prates, bom dia Donk, bom dia ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Bom dia, Yasmin Torres, tudo bem? Bom dia, Rafa, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Aqui ao fundo, o lado oposto do estádio Newton Santos, onde se concentra a maior parte dos torcedores do Botafogo. Nós estamos posicionados no segundo andar do estádio e acima daqui tem as cabines de transmissão e mais acima, posição de imprensa escrita, posição de imprensa de TV, posição também dos camarotes, enfim, o estádio já sendo preparado para o jogo das 7 da noite entre Botafogo e LDU, partida que dá sequência aí aos jogos de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. 35 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. O recorde público do Botafogo na temporada é o jogo contra a Laú pela fase de grupos, quando 36.423 torcedores compareceram aqui no estádio Newton Santos. Mas hoje à noite a promessa é de mais uma linda festa, né, Yasmin? Festa que a torcida do Botafogo sabe fazer muito bem, né? O Botafogo é muito forte jogando aqui no Newton Santos, né? Venceu 3 dos 4 jogos e, assim, ontem mesmo os representantes do movimento Ninguém Ama Como a Gente, que é o grupo que organiza as festas, os mosaicos aqui no Newton Santos, estiveram aqui. Então já está tudo montado ali no setor leste, né? E expectativa de casa cheia e grande festa, né? Sem dúvida. Aliás, o Botafogo acabou de divulgar nas suas redes oficiais os relacionados, os 24 jogadores relacionados para a partida de logo mais contra a LDU. E essa lista era guardada com muita expectativa. Daqui a pouco a gente explica por quê. Antes, vamos trazer a palavra de um dos caras mais experientes do elenco do Botafogo, o lateral esquerdo Alex Telles, titular da equipe, dono da posição, ressaltando a importância de fazer um ótimo primeiro jogo atuando no estádio Newton Santos. A gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, ainda mais sendo em casa, e sabendo que a nossa torcida estará presente, está praticamente lotado o estádio, que é o nosso 12º jogador, e a gente sabe o ano passado quanto foi importante para a nossa conquista da Libertadores, em busca da glória eterna. Então com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo um jogo que a gente vai estar junto, tanto os jogadores, staff, torcida. Tenho certeza que com essa união nós vamos fazer um grande jogo e o primeiro tempo da decisão nós vamos jogar com muita vontade, mas a preparação está maravilhosa. É essa expectativa que o Botafogo faça um grande jogo essa noite aqui no Newton Santos e possa já pavimentar sua classificação. Afinal de contas, o jogo da volta será na altitude de Quito. E há pouco o Botafogo confirmou os relacionados e algumas das dúvidas, alguns dos mistérios foram desfeitos, né, Yasmin Torres? Alguns, né? Porque um ainda paira no ar, né? Por incrível que pareça, quem será o goleiro titular do Botafogo? Temos aí 3 nomes brigando, né? O John, né, que volta, Léo Link e Neto estão disputando ali a posição, não sabemos ainda. Você sabe, Rafa? Não sei. Sinceramente, gostaria muito de saber. Mas o que chama a atenção são os 3 relacionados, né? O John voltando à relação depois de 2 jogos de ausência, né? Exatamente. E aí, um mistério, né? A gente não sabe quem será o titular, o que passa na cabeça do David aí para escalar esse Botafogo. O David que estreia na Libertadores também hoje, né? Exatamente, o Botafogo que é um ótimo mandante em competições Conmebol, últimos 18 jogos em casa perdeu apenas 2 e acumula 14 vitórias e são 24 relacionados, dos 24 um será cortado.
Não sei se o David Ancelotti vai cortar um dos três goleiros, mas os três estão aqui na lista, ó. John, Léo Link e Neto. Os defensores, né? Laterais e zagueiros, Alex Telles, Alexander Barbosa, David Ricardo, que vai ser titular mais uma vez, Marçal, Matheus Ponte e Vitinho. Os volantes, Alan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas, que volta a relação. Boa notícia, né? Boa notícia para a torcida do Botafogo, né? Dupla de volância ali com Danilo e Marlon Freitas, uma dupla de respeito, né, Rafa? Exatamente, primeira vez juntos desde o início, né? Primeira vez junto. E o Newton também fechando a lista de volantes. Os meias atacantes, Joaquim Correia, Montoro, Santi Rodrigues e Savarino. E os atacantes, Arthur Cabral, Arthur, Jefinho, Mastriani, Matheus Martins e o Natan. Expectativa de um grande jogo, casa cheia, logo mais a bola rola às 7 horas aqui no estádio Newton Santos, Bruno. Rafa e Yasmin, obrigado, viu? Vocês voltam já pra gente comentar mais sobre essas possibilidades no Botafogo. E a dúvida, então, entre três, né, para uma posição no gol, a gente fala mais sobre... E agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aí também no que o pessoal do SBT Sport trouxeram aí sobre o time do Botafogo, a escalação e essa preparação aí para o jogo de mais tarde aí contra o time da LDU. Vamos dar uma olhadinha aí no que eles falaram e depois a gente volta aí para trazer a nossa análise, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí. Vem que tem fogão! Bota na tela aí o provável Botafogo, tá? Ah, meu Deus! O Campinho botou o John no time titular. Será, Vene Casagrande? Não sabemos quem vai ser o goleiro. Vamos deixar esse debate por último? Sim. Vamos olhar e depois a gente volta para comentar o gol. Olha aí, lembrando que o Pantaleão, o Caio, o zagueiro direito do Botafogo, ele tá machucado. Então, de defensores mesmo, propriamente dito, zagueiros de ofício, o Botafogo só tem na lista de relacionados o Alexander Barbosa e o David Ricardo. Eu acredito, tá, que aqui é invertido. O David Ricardo fica do lado esquerdo, com seu pé esquerdo, e o Barbosa, que é um jogador mais experiente, fica aqui do lado direito da zaga. Foi assim no último jogo que os dois jogaram juntos. Vitinho aqui pelo lado direito, é o titular ali da vaga. Alex Telles pelo lado esquerdo. E aí, Lucas Pedrosa. Rapaz, eu vou te dizer um negócio, hein? Aqui, primeira vez pra tu me dizer um negócio. Que a gente vai ver essa dupla aqui, Danilo e Marlon Freitas, Pedrosa. Pra mim é absurdo. É um dos melhores meios aí do futebol brasileiro, porque eu posso contar com o Savarino e com o Montoro também nessa equação. O Arthur joga um pouco mais à frente. Mas, cara, o Danilo e o Marlon Freitas são jogadores totalmente complementares, inclusive. O Danilo tem intensidade e qualidade com a bola no pé. O Marlon, apesar de não ser um grande defensor, ele é um cara que tá sempre perto da bola, ele tá sempre se apresentando para jogar, ele tá sempre fazendo o Botafogo também ir à frente, não só na transição, nos passes longos. A forma como ele joga é uma forma muito, repito, similar. Acho que são jogadores que vão se complementar, porque um é canhoto, o outro é destro. Cara, assim, se Gregor e Marlon Freitas já eram muito bom, se tudo der certo e caminhar como a ordem natural das coisas, tá pra ser uma dupla de volantes, uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Aqui a gente tem o Danilo de 5, o Marlon de 8, né? Isso aí. É isso, né? Então o Danilo vai ficar realmente onde o Gregor jogava. Podem revezar também, eles vão revezar. Acho que eles podem revezar. Porque o Danilo, ele tem mais fôlego do que o Marlon. E a saída de bola do primeiro volante pode acontecer com o Marlon. Sim. Mas você tá muito bem servida. Essa que é a verdade. Tô metida, Ó, Vene? vou te falar, que inveja. Ai, gente, eu tô ficando... Ai, Alex, inveja. pode trazer meu Alex? Eu disse que não precisava. Vene Casagrande, eu tô muito ansiosa pra ver os dois começando jogando junto, hein? Lembra quando você mencionou aí sobre o Pulgar, que é o camisa 5? Obrigada, Alex. Não, eu quero o de papel, é só quando eu tô com ciúme. Deixa esse só... Esse aqui bom. Esse é só quando eu tô com ciúme. Que aí eu acho que não vou... Talvez na Copa do Brasil. Negócio de tchê, não sei o quê. Vai, ô Vene. O camisa 5 moderno, você tem dois à sua disposição e eles se complementam. Eu acho que não necessariamente um vai ficar fixo como primeiro, o outro como segundo. Eu acho que no decorrer do jogo eles vão ficar alternando. Óbvio que eu gosto muito mais do Danilo chegando ao ataque, é um cara que chuta muito bem também de fora da área. Eu acho que nesse quesito ele é melhor que o Marlon Freitas, mas assim, nenhum demérito ao Marlon, pelo contrário. Tô com o Pedrosa nessa. Se não for a melhor dupla de volantes, se tudo der certo, vai ser aí provavelmente a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro, porque é algo assustador. O que o Danilo joga é um absurdo. Eu acho que o torcedor alvinegro ainda não viu nada do que ele pode apresentar. Ele ainda está se readaptando ao futebol brasileiro, mas é um jogador absurdo. Eu tô pensando aqui, Cruzeiro é Lucas Romero e Lucas Silva, que é uma boa dupla de volantes, mas não é melhor. O Palmeiras perdeu o Richard Rios, Aníbal Moreno e o Richard. Aí eu acho que batia de frente. Mas perdeu o Richard e segue a vida.
E o Flamengo, eu já falei aqui, pra mim é uma deficiência desse elenco. Talvez Pulgar e Jorginho pudessem ser de uma mesma prateleira. Olhando para os outros times aqui, cara, eu não vejo nenhuma dupla melhor, não. Muito bem. E aí tem o Savarino, o Arthur Montoro e o Arthur Cabral. O Savarino que fica muito bem servido aí, o Pedrosa, com o Danilo e Marlon. Porque a gente já viu os lançamentos, inclusive já elogiamos muitas vezes aqui nesse programa os lançamentos do Marlon Freitas, a capacidade que ele tem sem espaço. Hoje que o futebol não te deixa ter espaço, ele sem espaço faz lançamentos precisos. E a gente viu um passe do Danilo pro Savarino no jogo contra o Red Bull Bragantino, que foi uma pintura, Lucas Pedrosa. Ele fez de novo contra o Fortaleza, só que não saiu o gol. Mas ele fez de novo. Eu acho que o Savarino tem tudo para se beneficiar, porque às vezes eu vi o Savarino até por uma questão de jogo, voltando muitas vezes na intermediária para poder participar. Com esses dois jogadores aí atuando, cara, ele não vai precisar voltar tanto. Ele vai poder aparecer, por exemplo, como um atacante, como ele apareceu nesse jogo. Porque ele sabe fazer gol, ele é um cara que define bem. Então é um Botafogo... ele flutua muito. Não, era isso que eu ia falar. Porque os últimos jogos, Savarino e Montoro, eles estão alternando bastante. Não necessariamente o Savarino fica no meio de campo, como o cérebro ali, o armador das jogadas, mas o Montoro vem bastante e o Savarino cai para a ponta esquerda, flutuando. E o Arthur, ele fica mais preso no lado direito. E a capacidade desse menino, hein, o Vene Casagrande, que um garoto com pouca idade, 18 anos só tem o Montoro, é um aspirante, como disse o Ancelotti. Já era destaque no Vélez. Já era, inclusive, você sabia que de todos esses jogadores aqui, ó, hoje no Botafogo, ele é o artilheiro da Libertadores. Pessoal, essa provável escalação do time do Botafogo te agrada? Vocês acham que realmente o John tem que ser o titular do time do Botafogo? Tem que acabar de vez com essa história de ser o Neto ou o Léo Link? Tem que deixar o John mesmo de titular no time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários. E agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Só que ele nunca jogou com o Botafogo. Tem 3 gols, né? Tem 3 gols e uma assistência lá no Vélez. Ele jogou a primeira fase com o Vélez, o Montoro. E ele nem era titular, ele jogou um jogo de titular ainda. Eu lembro disso quando eu fui pesquisar o nome dele, quando ele estava vindo pro Botafogo, eu lembro disso. Que ele era destaque do Vélez, mas não era titular, mas tinha já 3 gols. E assim, é um garoto... E mesmo num Vélez que não vive o melhor momento da história do Vélez. O que fazia a diferença, né? Pois é, era onde eu ia citar. O Vélez teve um desmanche muito grande nessa janela. Tanto é que eu fui contra o Fortaleza, né? O adversário do Fortaleza na Libertadores. E fez um jogo até melhor no Castelão, mas é muito por conta da qualidade do Fortaleza, que vive um momento bem ruim. O Vélez perdeu um monte de jogador, inclusive o Montoro. Tá do lado seu da chave, né? Sim. O Fortaleza... se o Flamengo... Não, gente, assim... Tá, é verdade, tá do seu lado. É pra passar o carro, de verdade. Com e nem tá no chaveamento de baixo, eles estão no chaveamento lá de cima. Por ser Libertadores, Olímpia e Peñarol também era pro Flamengo passar o carro, então eu pego Libertadores é diferente. Libertadores é diferente. Assim como o Montoro. E é um garoto que tá começando, e sabe o que mais me impressiona nele? Ele cai no chão, perde a bola, mas ele continua buscando o jogo. Parece que tem um imã a bola no pé dele. A vontade dele de participar é muito incrível, o Venê. Mas isso é característica de jogador argentino também, né? Os argentinos eu gosto bastante por causa disso. Pela competitividade, pela forma como eles lidam com o estilo de jogo do futebol. E o Montoro é isso, é um jogador extremamente diferente. Repito aqui, embora tenha apenas 18 anos, mas a personalidade dele durante os jogos, tomada de decisão, é um jogador que tem tudo para dar certo no futebol brasileiro. Não só no futebol brasileiro, mas também na Europa futuramente. E agora o John, rapidinho, a gente tem 1 minuto pra gente fazer esse debate. Você escolheu o John aquele dia como titular, você escolheu o Neto. Vocês continuam com essa opinião? Mantenho também. Mantém o John? Olha, e digo mais, se o John for escolhido, ainda vou considerar um erro do treinador. Você vai considerar um erro? Não, erro. Eu vou considerar um erro. Não, erro não é, né? Porque, pelo contexto da história. Não, velho, o cara é do Botafogo. Gente, olha só, o Neto ele foi contratado porque o John ele iria embora. O Neto jamais vai aceitar ser reserva no Botafogo. Que isso, cara? Jamais vai aceitar. Ele tava lá fora. Mas ele chegou agora. Ninguém chega num time hoje em dia e sai entrando no time. Gente, mas ele já ia entrar. Ele já ia entrar no time. Ele já ia Mas agora aconteceu uma coisa. Aliás, é um fato bem inusitado, né? Eu acho assim, cara. Não, olha só. Não é inusitado pela forma que foi. Não, mas, por exemplo, o Wesley não voltou? E ele não voltou pro time titular? Mas olha só, o Flamengo não contratou ninguém. O Fabrício Bruno foi a mesma coisa, o Flamengo não contratou ninguém. O Botafogo contratou o Neto. O Neto veio para ser titular, gente. Vocês acham mesmo que o Neto vai aceitar ser reserva no Botafogo? Mas é o primeiro jogo. Ele não pode exigir desse jeito também, não é questão de exigência. O que eu acho o treinador ele vai escolher o Neto porque o Neto foi contratado porque ele pediu.
Eu acho que ele vai olhar o ambiente, o bastidor. Gente, porque assim, o John, ele tem um ambiente. E digo ele mais, é um goleiro campeão. Eu conheço Gente, torcedor. o John não é ídolo do Botafogo? Então, Tem torcedor O John que foi não o melhor goleiro do Brasil em foi. 2024. Mas o que torcedor que tá aconteceu, revoltado com tem ele. muito jogador, Tudo torcedor bem, mas assim, revoltado. muito. Pela forma como foi Muito. conduzido. E vou dizer, eu super entendo o torcedor que tá revoltado. Porque a forma com que aconteceu tudo, né? Ele ia sair. Aí ele... vamos lá, vai sair no meio da temporada. É bem danoso, é um goleiro. Eu conheço não é... torcedor que não tá revoltado por isso. Assim, eu acho normal o jogador querer sair e, no fim das contas, não aceitar a proposta, como aconteceu com o Fabrício Bruno e outros exemplos. O problema foi o deboche que ele fez no jogo contra o Cruzeiro. Então, eu ia chegar nessa palminha parte. pro torcedor. Eu conheço torcedor que tá revoltado por conta disso. É isso. Então, tem todo um contexto. E aí ele ia sair. Mas vai sair pro West Ham, que não é um time também de ponto. Mas tudo bem, o cara quis ir. Aí, no jogo contra o Cruzeiro, ele falhou, a torcida vaiou, né? Eu sou como você, eu não acho que é legal vaiar, mas enfim, ema, cada um com seus problemas. Claro. A torcida vaiou e ele bateu palma. E aí, muito torcedor ficou chateado. Ele foi embora e, na verdade, não foi. Então, eu super entendo o torcedor que tá bravo. Mas também tem muito torcedor que não tá. E outra, ele é um ativo do clube. Não adianta você ficar bravo, escantear o cara, jogar ele no porão. E aí? Ele tem um salário, ele é um bom goleiro, ele fez história. Então, assim, é normal o passional do torcedor ter esse lugar de ficar bravo, e eu entendo. E é normal um torcedor que é mais racional, consegue ser mais racional e pensar, o cara foi campeão, não deu certo, coisas da vida. Ele, com certeza, o John aprendeu muito com esse movimento que aconteceu na vida dele. E ele é o titular. Então, assim, é um assunto muito polêmico. E é super normal o torcedor querer o John e um torcedor querer o Neto. E quem também trouxe mais informações aí do time do Botafogo foi a galera do Jogo Aberto, juntamente com toda a galera, trouxeram aí a Renata Fã, juntamente com o seu pessoal, trouxeram aí as informações do time do Fogão, as análises, o pessoal tava lá no Newton Santos para trazer aí as últimas informações do time do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha. Nessas aí, teve palpite também aí a respeito dessa partida do time do Botafogo, hein? Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. O atual campeão da competição entra em campo. O Botafogo recebe a perigosa LDU. Ontem já trocamos passes, não é? Batemos aquela bolinha por aqui com o Igor Dorileu. Hoje ele não está no Maracanã, ainda bem. Ai, Maracanã, que pesadelo. Ele está no Newton Santos e traz as informações. Igor, mais uma vez, bem-vindo aqui no Jogo Aberto. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham. Pois é, hoje a gente já tá aqui nos arredores do estádio Newton Santos, onde mais tarde o atual campeão da América, o Botafogo, recebe a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Esse confronto que vai começar a ser jogado aqui no Rio de Janeiro e só vai ser decidido na semana que vem lá em Quito, a mais de 2.800 metros de altitude. E esse confronto entre Botafogo e LDU tem se repetido nos últimos anos e até aqui tem sido marcado pelo equilíbrio. Em 2023, os dois times se enfrentaram pela fase de grupos da Sul-Americana e empataram os dois jogos. E no ano passado, pela fase de grupos da Libertadores, o Botafogo ganhou aqui e a LDU ganhou lá. Então o fator casa, mais uma vez, deve ser determinante nessa eliminatória e o torcedor alvinegro parece ter entendido isso, viu? Ingressos praticamente esgotados, restam pouquíssimos bilhetes e a expectativa é de quebra de recorde de público do estádio Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram por aqui para acompanhar a vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. Para hoje, o Botafogo tem alguns retornos importantes de titulares que estiveram de fora da partida do fim de semana contra o Fortaleza, como o zagueiro Alexander Barbosa, o Marlon Freitas no meio de campo, e no gol há uma dúvida, se o John reassume a titularidade ou se o Neto, recém-chegado, vai começar jogando. E alguns desses jogadores, a gente sabe, estão na mira da seleção brasileira. E hoje o técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, virá assistir a partida aqui no estádio Newton Santos e pela primeira vez vai torcer de perto pelo seu filho, David Ancelotti, treinador do Botafogo, enquanto na outra área técnica também haverá um velho conhecido da torcida botafoguense, o brasileiro Thiago Nunes,
Nunes, que dirigiu o Botafogo entre novembro de 2023 e fevereiro do ano passado, não deixou saudade e desde junho está na LDU, trabalhando então no Equador, a LDU que é a terceira colocada no campeonato equatoriano. Bom, a gente preparou uma matéria contando como chega então o Botafogo para esse duelo contra a LDU mais tarde aqui no estádio Newton Santos. Vamos assistir. O atual campeão da América recebe hoje mais tarde no estádio Newton Santos a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Por ter avançado de fase como segundo colocado do Grupo A, o alvinegro inicia a trajetória no mata-mata jogando em casa e terá que decidir a classificação na semana que vem, na altitude de mais de 2.800 metros de Quito. Até por isso, fazer um bom resultado no Rio de Janeiro é fundamental. A gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, ainda mais sendo em casa. E sabendo que a nossa torcida estará presente, está praticamente lotado o estádio, que é o nosso 12º jogador, e a gente sabe o ano passado quanto foi importante para a nossa conquista da Libertadores. A expectativa é de recorde de público do Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram presentes na vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, virá ao estádio assistir a partida e, pela primeira vez, torcer de perto pelo filho David. Enquanto na outra área técnica estará um velho conhecido, Thiago Nunes. Ele comandou o Bota de novembro de 2023 a fevereiro do ano passado e desde junho está na LDU, que ocupa a terceira posição no campeonato equatoriano. Dois pilares da equipe retornam ao time titular. O zagueiro Alexander Barbosa, que estava suspenso contra o Fortaleza, e o volante capitão Marlon Freitas, que teve que cumprir o protocolo de concussão. A única dúvida é no gol. Depois de quase se transferir para o West Ham na Inglaterra, John pode perder a posição para Neto, apresentado segunda-feira como reforço. Um provável Botafogo tem John ou Neto no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Olha, eu gosto muito do time do Botafogo, acho bem montado, as peças pontuais escolhidas são interessantes. E aí tem essa dúvida, John ou Neto, eu acredito que o John será o titular, já que ficou. Vitinho na direita, o Alexander Barbosa com o David Ricardo na zaga, o Alex Telles na esquerda. Aí o meio de campo muito forte com Danilo, Marlon Freitas e Savarino. E aí Arthur, Montoro, aliás o velho Sarsfield, que a gente acompanhou com o Fortaleza, perdeu sem esse jogador, né? Que é ótimo. E o Arthur Cabral ali como referência, o técnico David Ancelotti. Ronaldão, o Botafogo está defendendo esse título. Ele sofreu para se classificar na primeira fase, conseguiu e agora vai ter esse compromisso diante da sempre perigosa LDU. E tem uma defesa forte, um goleiro bom, né? O John, não sei se vai estar o John ou o Neto, né? No caso, se já foi vendido o John. Mas a verdade é que o coração desse time do Botafogo aí é o Savarino e muitas vezes o Marlon Freitas, que carrega o time, que não deixa o time ficar espaçado, né, Cicinho? Não deixa criar blocos, eles compactam bem a equipe. Agora, o Marçal também perdeu para o Alex Telles ali o lado esquerdo, mas é um grande time, é um time que dá para brigar assim ainda. E o Cuiabano também, que é um reserva também, que é ótimo. Agora, a gente viu, Edu, 5-0, claro que a expulsão do Mancha facilitou, 4 minutos do primeiro tempo, mas o Botafogo fez 5-0 no Fortaleza, fora de casa. É um time que, na minha opinião, tá quieto, discreto, mas tá ganhando corpo. E você destacando bem, sempre assim, ó, cuidado com esse Botafogo no segundo semestre aí. E você vê que a chegada do Danilo, né, foi muito importante, parece que já está no Botafogo há bastante tempo, o cara já entrosado com o meio de campo. O Savarino, como o Ronaldo falou, é o coração do time ali. Quando o Savarino está bem, o Botafogo cresce de produção. Né? E o Montoro ali é um jogador que tem o drible, vai para cima, é abusado. Então, veja assim, um Botafogo, a gente não está dando muito destaque assim às vezes, mas é um dos sérios candidatos aí buscar o bicampeonato da Libertadores, porque você pega o time do Botafogo nominalmente, são jogadores importantes, jogadores que já têm uma história dentro do futebol, jogadores experientes. Então, eu entendo assim que, é claro que, principalmente jogando dentro de casa, vai ter que fazer um resultado importante, Renato, porque jogar lá contra a LDU, né, jogar na altitude, não vai ser fácil. Então, principalmente a LDU que classificou em primeiro na fase no grupo do Flamengo.
Se tem uma posição que a seleção brasileira vai muito bem, é volante. Temos muitas opções, mas aqui o Danilo realmente tem muita qualidade. Que achado, não é? Que contratação fez o Botafogo? Não sei não, o Palmeiras você não deveria ter repatriado. Por que, Abel? Não é? O Abel não gosta de repatriar. O Gustavo Scarpa voltou, não foi pro Palmeiras, o Danilo também não. Mas o Marlon Freitas, Cicinho, é um jogador que quando não atua pelo Botafogo, eu concordo, é muito sentida essa ausência. Sente a ausência, Renata, porque é um líder, né? Além de capitão, ele exerce a liderança muito bem feita ali no meio-campo do Botafogo, incentivando essa equipe. E ele não é somente importante defensivamente. É um jogador que ele surpreende nas chegadas ao ataque. Às vezes, né, quando tem a oportunidade, faz gols, mas é esse jogador que dá esse equilíbrio também emocional para a equipe. É um grande capitão aí, esse Botafogo aí pode surpreender. Lembrando que a LDU, uma equipe muito difícil de ser batida lá, exatamente por conta disso. Velocidade, bola rápida. Então o Botafogo tem que fazer um jogo muito bem feito hoje para conseguir um grande resultado aí, para ter uma tranquilidade melhor para o segundo jogo, viu? Rapidinho, palpites. Palpites? Ronaldão começa. 2-0 Botafogo. Edu? 1-0 Botafogo. Tô com o Ronaldo, 2-0 Botafogo. 2-1 pro Botafogo, meu palpite. E aí, pessoal, assim como a galera do Jogo Aberto, comenta aqui embaixo também o seu palpite sobre para essa partida entre Botafogo e LDU, né? Vamos ver aí se vocês concordam com alguém ou se vocês têm algum resultado diferente dos demais. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito dessa escalação, dessa provável escalação do time do Botafogo para enfrentar a LDU de Quito? Na minha opinião, essa história de John, Neto, Léo Link, seja quem for, tem que acabar de vez. O Carlos, o Ancelotti hoje, o Ancelotti Júnior, né, o David Ancelotti, hoje deve definir literalmente quem deve ser o seu goleiro titular. Eu acho que hoje quem entrar como titular será definitivamente o seu goleiro, a não ser depois, né, lógico, com os treinamentos vai vir aí, né, evolução, e aí se alguém tomar a vaga de alguém aí, seja por méritos e não pelo que aconteceu. Hoje, particularmente, eu acho que o John está mais preparado, o John já está com o time, já está entrosado, né, por mais que não esteja 100% com a confiança da torcida pelo que aconteceu, mas é um cara assim que passa confiança, é um cara que está aí no time do Botafogo há muito tempo, ganhou o que ganhou, tá pegando também demais, independente do que aconteceu. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito desse jogo da LDU? Vocês acham que pode acontecer hoje dentro do Newton Santos? Quais as suas expectativas para essa partida, né? Hoje, lembrando que o Ancelotti vai estar lá no Newton Santos assistindo esse jogo, né? Prestigiando o seu time, o seu filho, juntamente também com o time do Botafogo, certamente também para fazer ali, quem sabe, alguns jogadores ser convocados para a próxima convocação da seleção brasileira, que em alguns meses aí, alguns dias, sairá mais uma convocação. Quem sabe algum jogador do Botafogo venha a ser convocado, não é isso? Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião, o seu palpite sobre para essa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!